Olá, meus amigos! Mais uma vez eu venho aqui trazer uma mensagem de fé que vai abençoar a sua vida. Hoje nós vamos aprender algo muito especial aqui, a viver o sobrenatural de Deus. Daqui a pouquinho você vai entender mais o que significa essa palavra sobrenatural. Você está chegando agora no nosso canal e ainda não se inscreveu? Inscreva-se, é gratuito. Clique aqui no sininho das notificações para que sempre que eu postar um vídeo novo aqui, o YouTube avisa você das novidades do nosso canal. Se você tiver um pedido de oração, escreva aqui o nome dos seus familiares, o seu pedido, eu estarei orando por você. Vamos rodar a vinheta e entrar na mensagem que vai abençoar a sua vida. Muito bem, meus amigos, e na nossa meditação de hoje, nós vamos ler aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 14, o versículo 22 em diante, que tem uma passagem aqui que nos ensina algo extraordinário. Nós vamos aprender hoje a viver o sobrenatural de Deus. A Bíblia fala que o Senhor Jesus estava em pleno exercício do seu ministério. Ele reúne então os discípulos e dá aos discípulos uma missão, que eles teriam que entrar no barco e ir para um outro lugar enquanto Jesus se despedia das pessoas. Tudo aquilo que Jesus nos manda fazer é uma bênção que nós vamos receber. Tudo aquilo que a palavra de Deus nos orienta a praticar, pode ter certeza que dentro daquele mandamento há uma grande bênção para todos nós. Veja o que diz a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Meus amigos, nestes versículos aqui, que lemos hoje, iniciou-se no versículo 22, Jesus ele ordena aos discípulos que entrassem no barco. O barco é um instrumento de transporte. Assim como a internet é um instrumento de transporte que está me levando até onde você está nesse momento. Talvez você esteja em outra cidade, em outro estado, talvez do outro lado do mundo e você está assistindo a essa mensagem. A internet é como se fosse um barco que leva as pessoas de um lado para o outro. A televisão, a rádio, a revista também é um meio de transporte em que leva notícia, que leva informações. Nesse caso aqui, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco. Será que todos queriam entrar no barco? Será que depois de um dia de trabalho, todos estavam dispostos, encorajados, motivados a entrar num barco e ir para o outro lado? Será que o barco deles tinha motor, como os barcos atuais têm? Provavelmente não. Eles teriam que remar, fazer força, se esforçar, mas era uma ordem de Jesus. Às vezes Jesus te dá uma ordem, às vezes Jesus te dá uma instrução, mas muitas vezes você diz: eu não vou fazer isso porque eu já estou cansado, eu estou desmotivado, desmotivada, eu já orei por esse familiar, eu já tentei e essa porta não abriu, eu já busquei e eu não consegui. Às vezes você já está desanimada ou desanimado. É o que acontece com muitos.
Mas estes homens aqui, que são intitulados discípulos, eles foram chamados por Jesus. Você também foi chamado por Jesus. Ele também te chamou, ele também te escolheu. A Bíblia fala no Evangelho de João, lá no capítulo 15, não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que você vá e que você dê fruto e que esse fruto ele permaneça. Jesus te chamou. Assim como ele chamou a esses homens aqui, cada um deles tinha uma função na vida, cada um deles tinha um tipo de trabalho, tinha a sua família, os seus afazeres, mas eles entenderam que a vontade de Jesus era uma e eles foram então seguindo essa vontade de Jesus. Mas nesse dia, final do dia, depois de um dia extenso de trabalhos ministeriais, Jesus ordena aos seus discípulos que eles entrassem no barco. Eles entrassem no barco e veja o que diz o versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Então eles entraram, alguns estavam até cansados, e eles sabiam, nós vamos ter que fazer mais algum tipo de força, de esforço, para chegar do outro lado. Às vezes, para você chegar do outro lado, você vai ter também que fazer algum tipo de esforço, que você vai ter que fazer alguma coisa que vai impulsionar para que você chegue aonde você precisa chegar. Seja onde for que você precisa chegar, você vai ter que fazer um esforço, você vai ter que se dedicar para que você obedeça à voz de Jesus, o mandado de Jesus. O versículo de número 23, ele diz assim: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Vamos ler de novo esse versículo, que aqui tem uma instrução muito especial. Eu, antes de trazer para vocês, eu estava meditando esse texto e eu achei muito forte isso aqui. Preste atenção que eu vou ler devagarinho, sem pressa. E despedida a multidão, até mais, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Jesus subiu ao monte. Mas por que subiu ao monte? Porque era um lugar que Jesus ele encontrava ali a solidão. Não tinha ninguém além dele e da presença de Deus. As pessoas, às vezes, hoje ela dizem assim, eu vou ao monte para orar porque Deus vai me ouvir. Deus vai ouvir, com certeza, mas Deus também pode ouvir você na sua casa, no seu quarto, numa praça, na igreja, em qualquer lugar. Nós não podemos agora sermos pessoas fanáticas. Eu vou ao monte porque lá há a resposta. Também há a resposta, mas na sua casa, na igreja, na praça, na praia, em cima do prédio, dentro do elevador, qualquer lugar. Deus ele ouve a sua oração. Nós temos que usar a inteligência, examinar a Bíblia e você vai chegar mesmo à conclusão que eu também cheguei lendo a Bíblia, que Deus ele está em todos os lugares e que ele te ouve, independentemente do lugar aonde você estiver. O texto diz que a multidão, ele despediu a multidão, até mais, Deus abençoe, fica com Deus, tchau. Despediu da multidão, sobe ao monte para orar à parte e estava ali só. Naquele momento de solidão, naquele momento em que não tinha nada e ninguém para atrapalhar, tirar a atenção, Jesus estava ali buscando uma comunhão maior com o Pai. Nós temos que aprender, meus amigos, a buscar uma comunhão maior com Deus. Há muitas pessoas que só buscam a Deus nos momentos de necessidade. Eu sou um vendedor de uma loja e eu vou na igreja fazer uma campanha porque eu estou precisando vender e eu preciso vender. A pessoa precisa vender, alcançar suas metas, os seus objetivos no seu emprego, mas ela não deve ir à igreja só para conseguir uma bênção financeira. Ela tem que buscar Deus em todos os tempos, todos os dias, meditar na Sagrada Escritura. Alguns anos atrás nós tivemos aí a questão aí da pandemia, e dentro da pandemia muitos lugares ficaram fechados, muitas igrejas ficaram fechadas, e percebeu-se que muitas pessoas, depois que os cultos normais, regulares das igrejas voltaram a ter os seus horários normais e a igreja voltou a funcionar, muitas pessoas até hoje não voltaram mais à igreja. Muitas pessoas elas preferiram não mais congregar.
Criou-se então a pandemia das pessoas que se afastaram do templo, deixaram de orar, deixaram de buscar Deus e muitos não congregam mais em lugar algum e também não professam mais nenhum tipo de fé, se afastaram totalmente. Mas por que isso aconteceu? Porque elas tinham uma vida espiritual, sim, elas tinham uma vida espiritual, mas só na igreja. Elas só liam a Bíblia quando iam à igreja. Elas só oravam quando iam à igreja. Elas só se interessavam em buscar as coisas do mundo espiritual quando iam à igreja. E pela ausência e a falta de ir à igreja, ela foi perdendo agora o interesse de ir à igreja. Já se acostumou a não ter mais a igreja, a não viver mais a igreja. E como não tinham a vida espiritual em casa, na leitura da Bíblia, na oração, essa pessoa facilmente, ela foi então afastada dos caminhos do Senhor. Nós precisamos, meus amigos, aprender a desenvolver uma fé pessoal, uma fé que é totalmente voltada e ligada com as coisas de Deus todos os dias. Se você vai à igreja ao domingo, à quarta-feira, terça, segunda, não sei qual dia que você congrega, que você vai à sua igreja, mas não leia a Bíblia só na igreja. Não busque as coisas de Deus só na igreja. Na sua casa deve ter um cantinho lá para você orar, assim como tem esse cantinho aqui para eu gravar o vídeo, assim como tem aqui desse lado, talvez você não está vendo aí no vídeo, mas como tem aqui desse lado um computador, uma mesa onde eu estudo, ali onde eu leio a Bíblia, ali onde eu faço as minhas meditações, todos nós temos que ter um cantinho para buscar a Deus. Na sua casa tem um cantinho da geladeira, na sua casa tem um cantinho do fogão, tem um cantinho do guarda-roupa, tem aquele cômodo da casa que é chamado banheiro, que é usado para você tomar banho, fazer sua higiene pessoal. Na sua casa tem a casinha do cachorro, tem o cantinho da gaiola do passarinho. Na sua casa tem lugar para tudo. Mas muitas vezes você não separou um lugar para a oração. Se só faz esse cantinho aqui, esse pedaço da casa é o cantinho da oração, aqui que eu oro, que eu leio a Bíblia. E aqui que eu busco todos os dias a Deus. Então seria interessante a gente ter na nossa casa também esse local, esse canto, assim como tem um lugar específico do fogão, da geladeira, do ventilador, da máquina de lavar, aquele lugar ali é sagrado, ninguém mexe ali, ninguém tira aquele fogão daquele lugar, aquela geladeira não sai dali. Você teria que ter também na sua casa o canto da oração, onde você ora, onde você lê a Bíblia. Veja o que diz aqui, versículo 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já à tarde, estava ali só. Jesus estava sozinho. E sozinho, ele estava ali buscando a Deus, buscando a comunhão maior e se preparando para as horas seguintes, para os dias seguintes. Ele estava buscando a Deus. É necessário você buscar a Deus. Não só porque você está precisando de uma cura, ou porque você está precisando de dinheiro, ou porque você precisa de uma bênção para um filho, para uma filha. Não busque a Deus só por isso. É um relacionamento muito raso. A maioria das pessoas estão nesse tipo de relacionamento. Aí eu vou à igreja orar porque as coisas estão difíceis aqui, eu preciso orar pelo meu marido alcoólatra, para ele largar a bebida. Com certeza, vá à igreja, ore, busque a Deus, para o seu familiar deixar o vício, deixar a bebida, ter uma transformação de vida. Mas não busque a Deus só por isso. Eu estou precisando de dinheiro, estou precisando da cura. Busque a Deus não pelo que Ele te oferece, mas por aquilo que Ele é, o Criador de todas as coisas. Ele é o seu Criador, é aquele que te criou, que te deu a vida. É Ele quem decidiu que você viria a esse mundo nessa época, nessa geração e não em outra. Foi Ele quem decidiu. Ele trouxe você aqui. É um relacionamento muito ingrato uma pessoa procurar outra só por interesse. Vê-se hoje pessoas que se aproximam de outras. Eu gosto muito dessa pessoa, essa pessoa é meu amigo, é isso e aquilo. Mas você vê às vezes que a pessoa, o relacionamento que ela tem com as outras pessoas é um relacionamento de puro interesse, em que não há verdadeira amizade. É ruim um relacionamento desse. É ruim você não olhar para aquela pessoa e não poder chamar aquela pessoa de amigo. O Senhor Jesus disse, não vos chamareis mais de servos, mas de amigos. Ele quer ser o nosso amigo verdadeiro, Ele quer estar conosco todos os dias, nos dias bons e nos dias ruins, nos dias claros e nos dias escuros, nos dias em que vem a tempestade, no dia que está calmaria, bonança. Ele quer estar conosco todos os dias, Ele quer ser o nosso amigo diário.
Nós não podemos ter um relacionamento apenas de interesse. É muito ruim isso. É muito raso. Nós precisamos ter mais intimidade com Deus. E diz aqui então o versículo 24: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus sabia que o vento estaria soprando, Jesus sabia que a tempestade viria e sabia de tudo, ele é Senhor sobre tudo. Mas mesmo assim, ele mandou os discípulos entrarem no barco e ir adiante. Jesus sabe de todas as coisas e ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Os nossos dons, talentos, aquilo que somos, que temos, o tom da nossa voz, da nossa pele, o nosso jeito de ser, tudo isso foi ele quem desenhou, quem projetou. Uma vez uma pessoa me disse: fulano não gosta da sua voz. Eu fiquei pensando, que bobagem. Eu era bem jovem. E aí, quando eu ouvi, eu não soube lidar com aquilo. Mas depois eu fui processando. Você vai melhorando a sua mente, você vai processando. E disse assim: puxa vida, Deus quem me deu essa voz. Se ele não gosta, é um problema dele, não tem nada a ver com isso. Quem tem que gostar sou eu. Então, às vezes, a pessoa ela não entende quem ela é em Cristo, o que Deus a fez ser. Ele chamou você com um propósito. Voltando aqui para o versículo 24. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. O que é uma vigília? A vigília ela era um período de 3 horas, que começava a primeira vigília às 18 e ia até às 21 horas. A segunda vigília das 21 às 0 hora, a terceira vigília das 0 hora às 3 da manhã e a quarta vigília das 3 da manhã às 6 da manhã. Então Jesus diz aqui que na quarta vigília, entre o período de 3 da manhã às 6, Jesus então começou a caminhar por cima do mar. Isso se chama sobrenatural. O que é natural? Natural, a pessoa está com um barco, uma boia, e ela conseguir flutuar, boiar em cima da água, porque tem um instrumento que é uma boia, que é um barco. Mas se não tiver isso, não boia. Jesus estava caminhando por cima do mar, sem um barco, sem uma boia, sem nada que o apoiasse. Apenas pelo poder de Deus. Ele estava ali em comunhão, orando a Deus, e ele então atingiu o sobrenatural, acima daquilo que é o normal. O normal é o barco. E o que é fora do normal é o quê? É andar por cima das águas. Cientificamente falando, humanamente falando, isso é impossível. Isso é naturalmente impossível. Mas nós estamos lidando aqui hoje sobre os assuntos sobrenaturais, aquilo que não é natural. O versículo de número 26 diz assim: E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se. Eles nunca tinham visto aquilo. Era uma experiência nova. Eles nunca tinham visto um homem andar sobre o mar. Eles já viam as pessoas estar em cima de um barco, e ali seria comum. Mas eles nunca tinham visto aquela coisa chamada andar sobre a água. Eles se assustaram. Aquilo é um fantasma. O que é isso? O sobrenatural de Deus às vezes nos assusta, às vezes nos atemoriza, porque nós não estamos acostumados, nós estamos acostumados muito ao natural, ao comum, aquilo que nós vemos todo dia. O novo sempre nos assusta, nos amedronta, mas nós precisamos aprender a vivenciar o novo de Deus. Às vezes nós já nos acostumamos a ganhar o mesmo salário, a morar na mesma casa, a comer as mesmas comidas, a ter as mesmas práticas do dia a dia, sempre a mesma coisa. Jesus estava convidando esses homens a experimentar algo novo, e para conseguir esse algo novo, nós temos que fazer algo novo. Então, por isso, Jesus mandou que eles entrassem no barco, remassem e fossem para o outro lado, porque Jesus queria que eles tivessem aquela experiência. Diz aqui o versículo, então, de número 25, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro, respondendo, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Observe aqui
que Pedro ele conseguiu andar sobre as águas. Ele estava fazendo o mesmo que Jesus, andando sobre as águas. Pedro estava vivendo agora o sobrenatural de Deus. Mas por que é que ele estava vivendo o sobrenatural de Deus? Porque ele estava no barco que Jesus mandou ele estar. Ele remou porque Jesus mandou ele remar. E ele estava naquele lugar porque Jesus mandou ele estar. Ele estava vivendo agora o sobrenatural de Deus. E ele experimentou aquela sensação de poder andar em cima das águas sem ter um barco. Era algo novo para ele. Mas de repente, Pedro tira os olhos de Jesus e começa a olhar ao seu redor. E o que é que ele começou a reparar? No vento forte. Quando você tira os olhos da palavra, você começa a reparar em volta, nos ventos, nas tempestades, nas condições financeiras, em tudo aquilo que cerca você, na política do país que você vive, as questões que envolvem a sua vida. Você começa a olhar para tudo e você começa a ficar atemorizado. Se você tirar os olhos da palavra, você começa a ficar atemorizado. Por isso que você tem a Bíblia, para você ler a Bíblia e se alimentar da Bíblia, porque é desse livro que vem a sua fé. Diz aqui então o versículo de número 30, mas sentindo o vento forte, teve medo. Ele sente o vento e aí ele tem medo, que é algo também natural. Sentir o vento, sentir o medo, tudo isso faz parte da nossa humanidade. Todos somos humanos e o medo faz parte da nossa natureza e é também uma autodefesa. A pessoa com medo evita fazer algumas coisas e isso a conserva, mas o excesso de medo atrapalha. Diz que ele teve então medo e começou a ir para o fundo, ou seja, ele anulou o poder sobrenatural na vida dele. Jesus continuou andando sobre as águas, mas ele, quando olhou para o vento, olhou para a situação em volta, então ele começou a afundar. Se você tirar os olhos da palavra, você afunda em todas as áreas da vida. Diz que ele então, começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me, ele gritou, salva-me. E logo, versículo 31, Jesus estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus está falando aqui de tamanho, pequena. Pequeno, grande, a dele era fé pequena, homem de pequena fé. Por que duvidaste? A fé dele ainda precisava crescer. Às vezes a sua fé precisa crescer mais. Às vezes a sua fé é só para um Deus que pode aumentar o seu salário. É só de um Deus que pode acrescentar um pouquinho mais de dinheiro ou a cura de uma unha encravada ou de um câncer ou de qualquer outro tipo de problema. Às vezes a sua fé ainda é pequena. E é por isso que você não está vivenciando o sobrenatural de Deus. Para vivenciar esse sobrenatural, é necessário que a sua fé cresça. E para alguma coisa crescer, ela precisa de alimento. Você precisa se alimentar da palavra e olhar para as coisas que estão registradas no livro sagrado e acreditar. Isso aqui pode acontecer na minha vida, eu posso também vencer. Diz aqui o texto, meus amigos, versículo 31, estou quase acabando aqui. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? A mesma pergunta para nós, por que você duvida da palavra? Por que você olha para a palavra e não acredita que isso também pode ser seu? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Eles chegaram do outro lado. A tempestade veio, a situação difícil veio, eles olharam para aquele vento, para aquela situação, eles tiveram medo, Pedro conseguiu andar sobre as águas, mas afundou, porque olhou para as coisas em redor. Não olhe para nada em redor. Para a sua condição financeira, para a sua capacidade, para as condições que te cercam. Às vezes você vive numa sociedade, num local em que as pessoas estão passando grandes problemas financeiros e você começa a se igualar àquelas pessoas. A sua economia não depende dessa terra, depende de Deus. É dele que vem a sua fonte de bênçãos, é dele que vem a sua provisão e é nele que você tem que crer. Eles então viram Jesus andar sobre as águas. Primeiro eles disseram, é um fantasma, mas agora eles disseram, és verdadeiramente o Filho de Deus. Primeiro eles acharam que era um fantasma, agora já mudaram. Esse é o Filho de Deus. Eles já mudaram de opinião, porque eles agora entenderam o que Jesus podia fazer e o que eles também podiam fazer através da fé. Pedro viu que podia andar sobre as águas e que não podia mais olhar para os sentimentos. Não viva de sentimentos.
Que é dias que você levanta mais animado, é dias que você levanta menos animado. Então você não vive de sentimentos, mas viva da fé. Para você viver o sobrenatural de Deus, é necessário você olhar somente para Jesus. Hebreus capítulo 12 diz que nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e é o consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, olhe para a palavra, e eu tenho a certeza que você também vai viver o sobrenatural de Deus. Bom, gente, por hoje o assunto aqui já está esgotado, encerrado, mas nós continuamos amanhã com mais uma mensagem de fé para abençoar a sua vida. Eu quero fazer uma oração por você, talvez está precisando de uma bênção, e eu vou orar agora e Deus há de alcançar você através dessa oração. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido Pai, eu oro por todos que acompanham essa programação agora, essa gravação, e eu peço uma bênção sobre todos, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, trazer a vitória sobre todos. Eu os abençoo em nome de Jesus, repreendendo todo o mal para a tua glória e amém. Meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Se você gostou dessa mensagem, copie aí o link do YouTube, pega aí essa página que está escrito compartilhar, entra aqui, compartilhar, copie o link, manda lá para os seus contatos do WhatsApp, faça essa caridade, compartilhe essa mensagem com quem está precisando. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, deixe seu comentário aqui, eu terei prazer de ler e fazer orações pela sua vida e pela sua família. Um abraço e até a nossa próxima mensagem, em nome de Jesus.